Como proteger a sua parede ou a sua pintura? De quem? Das crianças. Isso mesmo. Um dos maiores inimigos das paredes, da pintura, é justamente as crianças. Elas vão bater brinquedo, elas vão colocar a mãozinha, o pezinho sujo na parede, elas vão rabiscar a parede. Você que tem criança em casa, você sabe muito bem do que eu estou falando. Uma forma da gente proteger essa parede, então, seria da seguinte forma. Esta parede aqui, no caso, há um ano atrás, mais ou menos, 2 anos, ela estava aplicada a massa corrida, a massa PVA, e com a tinta látex, tá? Látex econômica. Esse era o acabamento dessa parede há alguns anos atrás. O que eu fiz com essa parede? Eu peguei o meu espatulão aí da Frontec de 60 centímetros, nesse acabamento de massa PVA com tinta látex, peguei massa acrílica e apliquei e distribuí massa acrílica, apenas uma camada de massa acrílica em toda essa superfície. E foi super de boa, porque já estava uniformizada, já era uma parede que estava toda uniformizada com a massa acrílica, com a massa PVA, desculpem, com a massa PVA, a massa corrida. Então, quando eu apliquei a massa acrílica, obviamente não se teve muito trabalho. E até mesmo no lixamento foi super de boa, pois já estava uniformizada, ok? E depois, esta questão de aplicação de massa acrílica, eu fiz a massa acrílica, lixei e removi o pó. Beleza. Essa é a primeira proteção da parede contra as crianças. Se for bater um brinquedo, alguma coisa, não vai descascar, não vai agredir a parede, perfurar a parede, já que a massa acrílica é bem resistente no caso. Então a primeira proteção contra crianças é a massa acrílica dentro da área interna. Ok, e a pintura agora? Como a gente vai fazer uma pintura protegida também? Além da ação de protetor contra resistências, contra pancadas, né? Que a massa acrílica fornece isso, proporciona isso. Ok, para a gente estar fazendo uma pintura protegida, né? Uma pintura resistente, vamos estar utilizando a linha Standard, tá? Essa linha Standard aqui, ela possui uma fórmula normalizada de altíssima concentração, rendimento e cobertura, além de sua ação anti-umidade e anti-mofo também, ok? Dentro de uma residência, área interna, ela tem vida útil de 3 anos, área externa, 2 anos, ok? É uma linha super bacana, não importa qual que seja a marca, se é Futura, Sherwin-Williams, Coral, Souvenir, desde que seja Standard, no caso aqui eu estou utilizando a Futura, é uma linha muito boa. E além de ser uma linha muito boa, a gente vai estar fazendo uma adaptação, tipo meio que potencializar o efeito da linha Standard. De que forma? Na diluição dela. O fabricante me pede uma diluição de 50%, ou seja, 1 litro de tinta para 500 ml de água. A gente vai pegar 500 ml de água e colocar? Não, a gente vai pegar só a metade dessa quantia que o fabricante me pede, ou seja, 250 ml de água. E os outros 250 ml a gente vai pegar uma resina, isso mesmo, uma resina acrílica à base de água da Hydronorth, tá? Então a gente vai fracionar apenas o diluente, ok? Fazendo com que potencialize então o efeito da linha Standard, deixando um acabamento semi-brilho e muito mais resistente ainda. Eu já fiz isso antes e deu certo, então eu estou passando para vocês esta fórmula então, esta fórmula ou forma, né, de estar fazendo essa adaptação e aplicando para a gente proteger contra as nossas criancinhas, ok? Outra coisa, existe uma norma técnica, a NBR 15079, que ela me diz o seguinte, que os fabricantes de tinta, eles precisam seguir em cima da risca uma norma técnica que diz quanto ao rendimento das tintas, ok? Então assim, a linha econômica, ela precisa atender no mínimo um rendimento de 4 metros quadrados dentro de 1 litro de tinta, tá? A linha Standard, ela precisa atender um rendimento de 5 metros quadrados com apenas 1 litro de tinta. E a linha Premium, 6 metros quadrados com a quantidade de 1 litro também da linha Premium, tá? No caso aqui, então, a gente está utilizando a linha Standard, então ela precisa que tenha um rendimento de até 5 metros quadrados com apenas 1 litro da sua tinta, ok? É uma norma técnica que todos os fabricantes de tinta têm que atender essa especificação. Então, na sequência, no canal, vou estar postando para vocês quanto essas linhas, essas classes de tinta, né? Quanto a linha econômica, a Standard, que é essa aqui que a gente está utilizando no caso hoje, e a linha Premium também, ok?
Ok, vamos diluir então esse 50% de diluente que o fabricante me pede, né? Então, assim, se uma latinha de 3,6 litros, que nada mais, nada menos é 3.600 ml dividido por 2, seria 1.800. Então, no caso, seria 1.800 de diluente água, né? Se fosse uma atividade normal, aí diluente normal. Então, a gente vai fazer essa adaptação de 50% no diluente. Então, lembrando que o diluente é 1.800 ml, que é a metade. Então a gente vai pegar apenas 900 ml de água e mais 900 ml de resina acrílica. Pronto, a gente fracionou então esta diluição de 1.800 ml, tá? Dividindo 1.800 ml por 2 daria 900. 900 de água e 900 de resina acrílica da Hydronorth. Entenderam? Ok, vamos à aplicação então. Nossa tinta já está aqui dentro do balde, né? Eu recomendo o seguinte para vocês, não utilizem pincel para estar fazendo recorte, por mais que o pincel seja bom. Olha só esse pincel, já conhece aí, Exim Royal, um pincel fantástico, mas nesse caso, não importa se o pincel é fantástico ou não, ele vai deixar vestígios que ele passou, aqueles tracinhos do pincel, tipo lá em cima no gesso, aqui em cima na caixinha de força, ao contorno da porta, tá? Eu virei de costa. Ao contorno da porta, não utilizem pincel quando se trata desse tipo de tinta. Utilizem rolinho. Lembra na série aí que eu estava aplicando verniz? Um rolinho para epóxi e stain? É esse aqui, ó, da Tigre, ó, tá? Tem duas medidas aqui, eu estou utilizando um pequenininho. Então eu estou fazendo os recortes com ele, tá? Pega um pouquinho de tinta numa recipiente menor e vem fazendo todos os recortes com o rolinho de epóxi, tá? Não utilizem pincel para fazer recorte nesse tipo de tinta, ok? Vamos aplicar agora então com o nosso rolo lá. Na aplicação, a gente vai fazer o seguinte, ó, olhem só, um rolo aqui, vamos encharcar ele, tá? E vamos começar a fazer a distribuição. Eu quero que vocês percebam como que o rolo está em questão de encharcamento. Agora está meio úmido, né? Já com tinta, né? Mas percebe-se então como que vai ficar a situação dele. Tem um macete na aplicação de tintas que é justamente o que eu vou estar mostrando para vocês agora, ok? Tá encharcado, olhem só. Vai pingar aqui, tira. Ó, tá bem encharcado o rolo, ok? Começamos de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz, tá? Só mais para distribuir a tinta, tá? Para distribuir. Olhem só. Tá ficando um acabamento bem, a tinta está bem encharcada, não tem problema, a gente vai rolando. Olha como o rolo vai ficando, ó. Ó, ele tá, né, compactado o rolo, ó. E continua, pode encharcar mais. A finalidade, a função agora é somente distribuir a tinta, ok? Ó, pode vir de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz, tá? Desde que sigam esse padrão aqui, né? Tipo em V, né? Pode encostar até lá perto do gesso que eu já fiz lá o recorte, ok? Ó, aí depois a gente vem voltando onde a gente aplicou, ó. Tá? Desce até lá embaixo. Agora a gente vem dando uma uniformização maior, ok? Nesse cantinho faltou um pouquinho, vamos encharcar mais um pouquinho. Tá? E assim vai. A função aqui é distribuir, tá? Mas distribuir a tinta em toda a superfície da parede. Depois a gente vem fazendo uma uniformização da mesma, ok? O rolo está bem encharcado. Ok, olha lá. A metade da parede está toda distribuída a tinta. Agora, olhem só como que o rolo está. Está meio que encharcado ainda. Então a gente agora vem na sequência uniformizando essa pintura, tá? Não podemos deixar a pintura assim porque ela deixa aquele famoso efeito casca de laranja, meio que aquele parecido com aquele efeito casca de laranja. Então a gente vem na sequência agora, pode aguardar um tempinho, enquanto a gente está aqui, a gente pode estar vindo mais na sequência do lado, tá? Depois a gente volta uniformizando e corrigindo, né? Isolando esse efeito casca de laranja. Aí a gente vem como um todo, ó.
A gente vem de lá de cima até lá embaixo, ó. Nesse movimento, ó. Pega bem lá em cima e vem até lá embaixo, ó. Bem uniformizando a pintura, ó. E volta de novo, porque agora a função é uniformizar a pintura. Não é mais distribuir, sim uniformizar, deixar uma camada, né, uma película bem uniforme, sem aquele efeitozinho de casca de laranja. Então ele vem se assentando, a finalidade agora é assentar a pintura, né? Deixar ela bem assentadinha e uniforme. Percebe que agora, ó, vou mostrar na câmera, ó, o rolo meu está praticamente, ó, façam isso também, ó, se precisar, ó, rolem bem ele assim suavemente, olhem só, o rolo está praticamente, ó, seco, tá? Então esse é um ponto bem bacana pra gente uniformizar bem, tá? Deixou ele assim sequinho, aí você vem fazer um retoque, um repasse com o rolo nesta situação aqui, ok? Aí ele vai uniformizar bem mesmo. Esta aqui é a primeira demão, tá, pessoal? Ó. O rolo tá praticamente seco. Prontinho. Metade da parede já está então finalizada. Agora a gente vai lá dar continuidade até o final e finalizar então a primeira demão, mas o processo é esse aí, ok?